Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre inequações exponenciais. Vamos começar com um exemplo. O exemplo que a gente quer resolver hoje é o seguinte, 2 elevado a x maior ou igual a 64. E vamos resolver também esse exemplo aqui, 1/3 elevado a x menor do que 27. Tá certo? Então eu vou chamar esse aqui de exemplo 1 e esse aqui de 2. Vamos começar pelo exemplo 1. A primeira coisa que eu tenho que lembrar para resolver esse exercício é que eu posso escrever esse 64 na forma de uma potência de 2, né? Por quê? Porque 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Agora que eu já igualei as bases aqui na equação, eu vou desenhar o gráfico da função exponencial cuja base é igual a 2. A gente sabe o quê? Que aqui tem o eixo y, o eixo x, e a gente sabe que se a função exponencial y é igual a elevado a x tem a maior do que 1, o gráfico dela faz assim, ele cresce, tá vendo? E o que eu quero que aconteça? Eu quero pegar um valor de x, por exemplo, eu vou chamar esse aqui de... Vou pegar esse valor de x e eu quero que a imagem dele, né, ou seja, o correspondente dele aqui no eixo y, seja igual a 64. Então, um x que associa aqui um 64, que no caso é 6, né? Por quê? Porque 2 elevado a x, quando x é igual a 6, é igual a 64. Eu quero todos os valores de x que fazem essa função ser maior do que 64. Vou marcar aqui de amarelo. Quero todo esse intervalo aqui. Então, eu quero todos esses valores de x, tá vendo? Por quê? Porque quando o x estiver aqui em cima, estiver aqui à direita, a imagem vai estar acima de 64. Ao passo que se eu pego um x aqui menor do que 6, a imagem fica abaixo do 64, tá vendo? Então, a solução nesse caso tem que ser todos os números reais, tais que esses números sejam maiores ou iguais a 6. Tem uma regrinha prática para resolver isso também. Pega esse x1 aqui, O x1 tem uma imagem y1, que na prática é a elevado a x1, tá certo? E se eu pegar um x2, ele vai ter uma imagem y2, que é igual a elevado a x2. O que a gente observa? Que quando essa função é crescente, se o a elevado a x2 é maior do que o a elevado a x1, qual a conclusão que eu posso tirar em relação ao x2 e o x1? A conclusão que eu tiro é que o x2 é maior do que o x1, tá vendo? O x2 e vale para o maior ou igual também, né? Então, o que a gente observa? Nesse caso aqui, a gente está usando só o maior, por quê? Porque o x1 e o x2 são pontos diferentes, né? Então, a gente observa que se você tem aqui um a elevado a x2 maior do que um a elevado a x1, significa que o x2 é maior do que o x1. Usando isso, que só vale quando o a é maior do que 1, tá certo? Só vale quando o a é maior do que 1, essa relação, a gente já pode resolver o problema. 2 elevado a x é maior ou igual a 2 elevado a 6. Está vendo que a base, que aqui no caso é o a, igual a 2, é maior do que 1? Então, vale essa relação, que o x é maior ou igual a 6. Tá certo? Está resolvido o nosso problema.